Meninos e meninas! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Hoje nós vamos estudar os tipos de frases. Frase é todo enunciado com sentido completo. Começamos aí dando uma definição para o nome frase, ou seja, é importante que você entenda que frase é toda unidade comunicativa que faça sentido, por menor que ela seja, não importa o seu tamanho, o que importa mesmo é ela fazer sentido. Existem frases tão pequenas que são formadas por uma só palavra. Querem ver exemplos? Silêncio. Pare! Socorro! Atenção! Essas são frases que têm sentido, embora sejam frases formadas por uma só palavra. A parte da linguística que estuda os tipos de frases é chamada de sintaxe, tá certo? Então, quando a gente estuda os tipos frasais, nós estamos estudando a sintaxe. Até aqui é importante percebermos que as frases, elas podem expressar para o leitor emoções, sentimentos, ideias, ordens, entre muitas outras coisas. E essas frases sempre serão marcadas com uma pontuação, ou seja, não existe frase sem pontuação. É a pontuação que vai da entonação para a minha frase. Essas frases podem se dividir em frases nominais e frases verbais. As frases nominais, como o próprio nome já diz, ela é formada por nomes. Nela sempre vai existir a ausência de verbo, ou seja, aquela palavrinha que vai indicar ação. Um exemplo de bom trabalho. Olá, colega! Frases nominais. As frases verbais serão aquelas frases onde a sua palavra principal será um verbo. Exemplo, ando muito até a escola. Ou Ana está triste. Na primeira frase nós temos o verbo andar e na segunda frase nós temos o estar, verbo de estado. Agora, enfim, vamos para os tipos de frases. A primeira que nós vamos estudar são as frases declarativas. Quais são elas? São aquelas frases que vão constatar alguma coisa, podendo ser elas afirmativas ou negativas. Exemplo, de uma frase declarativa afirmativa. Hoje é quarta-feira. Uma frase afirmativa declarativa. Outra, nosso encontro está marcado às 7 horas. Nessas frases eu estou, além de declarando alguma coisa, eu estou declarando de forma afirmativa. Agora vamos para as declarações negativas. Lúcia não acordou bem hoje. Ela está com febre. Percebam que a palavra não está marcando a negação. Lúcia não está bem hoje. Então, nós temos aqui uma frase declarativa negativa. Hoje não poderei assistir a aula de português. Novamente, temos aí uma frase com a palavra não, marcando de forma negativa a nossa frase declarativa. As frases declarativas sempre vão acabar com um pontinho final. Temos também as frases imperativas. Quando eu falo frases imperativas, a primeira coisa que vem na minha frente é o imperador, né? O imperador, ele manda ou ele pede? Normalmente ele manda, né? Suas palavras são uma ordem. Então, o sentido é exatamente esse. Nas frases imperativas, nós vamos ter uma ordem explícita, um apelo. E elas também, por sua vez, podem ser afirmativas ou negativas. Exemplo: procure
procure o professor caso esteja com dúvida. E não deixe de procurar o professor caso esteja com dúvida. Na primeira frase, nós temos aí uma frase afirmativa. Na segunda, porém, nós temos o não aí marcando a frase negativa, imperativa, mas de forma negativa. Ambas as frases nós temos aí uma entonação de ordem e de apelo. Essas frases imperativas, elas serão marcadas pelo ponto final ou pelo ponto de exclamação quando eu quero enfatizar, dar ênfase para esta frase. Nós temos também as frases exclamativas. Nas frases exclamativas, nós temos uma entonação diferenciada. Esta frase sempre será marcada pelo ponto de exclamação. Exemplos delas: que susto! Ótima ideia, Fred! Essas são exemplos de frases exclamativas. Se nós podemos exclamar, nós também podemos interrogar. E esse é outro tipo de frases. Frases interrogativas. Nestas frases, sempre vai existir dúvidas ou questionamentos de quem está falando. E elas podem ser diretas e indiretas. As indiretas são mais raras, mas ainda assim acontecem e é muito importante que a gente conheça. Exemplo: Pedro, como posso resolver esta questão? Ou ainda, Marcelo, você aceita um sanduíche? São perguntas interrogativas. Agora vamos dar um exemplo para as interrogativas indiretas. Marcelo, gostaria de saber se você aceita um sanduíche. A diferença desta frase para a anterior que nós lemos, na primeira eu pergunto, Marcelo, você quer um sanduíche? Na segunda, Marcelo, gostaria de saber se você aceita um sanduíche. Nesta frase interrogativa indireta, eu sempre acabo com um ponto final. Mas percebam que a ideia, a intenção desta frase não mudou. Então, neste caso, esta frase será interrogativa indireta. Por mais que ela não tenha um ponto de interrogação, nós sabemos que a intenção desta frase é indagar alguma coisa. E é isso, crianças. Vimos detalhadamente cada tipo de frase e está aí para você estudar e se dar bem na atividade. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês estudem e se surgir alguma dúvida, pode falar com a tia, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Beijinho, beijinho.